Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Primeiramente, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, eu queria aqui pedir desculpas a vocês. Eu havia combinado uma live hoje, domingo, às 10 horas com vocês, depois do pós-jogo que nós fizemos de 3 horas, obviamente com muita tensão, com muita irritação. Eu havia dito que faria essa live se a minha voz melhorasse e realmente eu não tenho a menor condição. Acho que, inclusive, depois dessas 3 horas de live, a minha voz ficou bastante prejudicada em função do tom utilizado também por mim durante toda ela, ou seja, durante toda a live. Algo que se explica em função de uma nova derrota do Flamengo frente ao Botafogo. Vocês sabem, uma equipe de valor incomensuravelmente inferior à nossa. Eu não falo de glória, eu falo de equipe, falo de valor, falo de favoritismo, inclusive. E aí, companheiro rubro-negro, nós precisamos admitir que hoje o Flamengo não é mais favorito contra qualquer adversário. Então não vou fazer essa live, quero pedir desculpas a vocês. Acho que é até bom, talvez não seja bom, uma overdose de Fernando Gil. Aliás, pensando bem, acho até que seria mesmo, para que vocês voltassem a me ouvir, para que entendessem realmente a nossa real situação e não ficassem apenas submetidos a algumas argumentações que, no meu entendimento, são deletérias para o torcedor rubro-negro, principalmente no momento esse que nós vivemos depois de toda a polêmica dessa semana, que só acontece, eu vou voltar a repetir, em função dos resultados ruins que o Flamengo vem tendo, da performance ruim, do futebol lamentável que o Flamengo vem praticando dentro de campo contra qualquer equipe, mesmo contra uma equipe mais fraca, como por exemplo o Altos, lá de Teresina. Adversário esse que o Flamengo vai voltar a enfrentar agora na quarta-feira, lá em Volta Redonda. Então seria realmente muito positivo que vocês me ouvissem mais, para que não ficassem subjugados a algumas argumentações que eu diria a vocês não nos levam ao terreno da melhoria, e sim ao terreno da estagnação. E estagnação nos dias de hoje, companheiro, significa retrocesso. Eu quero mostrar para vocês aqui essa inacreditável tabela, essa fantástica posição que o Flamengo ocupa depois da 5ª rodada do Brasileirão. Vocês vão dizer assim, mas tem 30 e tantas rodadas, Fernando, acho que você realmente é bastante precipitado. Não, eu não sou precipitado, porque a história mostra que nós devamos tomar bastante cuidado realmente nas primeiras rodadas. Então eu quero mostrar para vocês aqui a posição do Flamengo e pedir a vocês que reflitam se vocês imaginam se realmente pode ser possível uma coisa dessas. Olha aqui, ó. O Flamengo está em 14º lugar, logo atrás do Palmeiras. O Flamengo tem 5 pontos, o Fluminense tem 5 pontos também, o Goiás tem 5 pontos, o Ceará já tem 3, que é o primeiro colocado ali no Z4, ou seja, tem o Ceará, Juventude e o Atlético de Goiânia. Em 5 jogos tem 2 pontos a menos do que o Flamengo. O Flamengo está atrás do Palmeiras, do Atlético do Paraná, do Cuiabá, do Avaí, do Curitiba, do Internacional, do Botafogo, do Atlético Mineiro, São Paulo, Bragantino, América Mineiro, Santos e Corinthians. Meus amigos, eu sinceramente, se estiver exagerando, vocês me digam, mas eu não consigo entender sequer um facho de luz lá no fim do túnel que realmente possa me fazer ficar mais animado e menos irritado com tudo isso que aconteceu. Tem até que tomar cuidado com a minha voz, mesmo na gravação desse vídeo, porque ela ficou realmente bastante prejudicada depois da live de hoje. Fico eu imaginando aqui se realmente a entrevista do Paulo Souza, que, como eu falei para vocês, havia visto antes de iniciar a live, se realmente aquela entrevista ela nos permite o entendimento de que a ferramenta da pedagogia da diversidade está sendo utilizada.
Porque é muito importante que realmente você reconheça os erros, é muito importante que você, naturalmente, faça uso deles como instrumento pedagógico, para que você não volte a errar. E não é isso que está acontecendo, porque de fato o Flamengo vem apresentando os mesmos erros, vem apresentando a mesma ineficácia defensiva. O Flamengo vem continuando a gerar bastante espaço para que os nossos adversários criem jogadas. O Flamengo continua realmente muito afastado entre linhas dentro do campo. O Flamengo realmente continua perdendo alguns gols. E aí, ressalte-se, em termos de oportunidades criadas pelo individualismo, pela habilidade dos nossos jogadores, e não em função de algo que você leia e possa interpretar que seja fruto do trabalho do treinador, que, pelo que disse, continua convicto, especialmente convicto de que realmente deva manter aquilo que ele entende como suas convicções, ou seja, um treinador que chega e é convicto daquilo que faz, mesmo não sendo frutífera a sua ideia dentro do campo. Mesmo quando você analisa o que está acontecendo dentro do campo e percebe que de fato as coisas não estão melhorando, é inacreditável que, por exemplo, o Landim consiga dormir tranquilo dentro do ônibus. Você vai dizer assim para mim, está exagerando, ele estava cansado, resolveu descansar no ônibus. Não, é inacreditável que ele consiga ainda aparentar tranquilidade depois daquilo que aconteceu, porque falar com a imprensa, obviamente, ele não quis. Vocês viram aí circulando, pus até no meu Instagram, um vídeo que mandaram para mim, eu não sei nem quem é o jornalista, juro que não sei, é uma moça, não sei quem é, quando o Landim se nega a conversar com a imprensa logo após essa derrota. Algo que não vai surpreender a ninguém, porque realmente eles só tomam essa providência, ou seja, de conversar com a imprensa, na medida em que o Flamengo vença, na medida em que o Flamengo conquiste um campeonato. Quero eu lembrar a vocês que até agora, meus amigos, o Flamengo perdeu a final para o Fluminense do Campeonato Carioca, porque o Flamengo não consegue ser, eu diria, hegemônico, nem aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo perde a final e até agora o companheiro não se pronunciou. Até agora, nada. Até agora, meus amigos, o que nós temos dele é o silêncio e a leniência com aquilo que está errado. E o Flamengo está aí. Faz uma campanha que vocês vão entender, é uma campanha de time rebaixado. Uma campanha realmente que está muito aquém do valor da nossa equipe, muito aquém do esforço que o torcedor rubro-negro faz para poder ir ao estádio, o esforço que o torcedor rubro-negro faz para que o Flamengo seja campeão de geração de receita. Algo realmente inacreditável para o time do Flamengo, que é sempre considerado um dos favoritos para poder ganhar essa competição. E, meus amigos, mesmo na quinta rodada, tendo aí o Corinthians 12 pontos, eu havia falado para vocês que o Corinthians daria trabalho em função das contratações, inclusive em função de ter realmente contratado um técnico que seja melhor do que o técnico que nós contratamos. Está aí o Corinthians com 12 pontos, o Flamengo na quinta rodada, meus amigos, na quinta rodada. Entendam isso. Na quinta rodada, com 15 pontos disputados, o Corinthians, com o mesmo número de jogos, tem 7 pontos a mais do que o Flamengo. Na quinta rodada, ou seja, se nada for feito, e aí eu quero conversar com vocês sobre o que precisa ser feito, se nada for feito, o Corinthians nas 4 rodadas seguintes já vai se tornar inexpugnável para o Flamengo, ou seja, inalcançável para o Flamengo. Isso de fato não era aquilo que nós havíamos previsto. Fruto, mais uma vez, de uma escolha errada, de um trabalho de um treinador que não está funcionando. E aí, meus amigos, como eu disse para vocês na live, o mais importante agora é pensar no seguinte, é pensar se realmente o Paulo Souza vai emitir finalmente pistas de que o time vai se desenvolver dentro de campo, e se por acaso isso não acontecer, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que eu sei que também está aí assistindo o vídeo, tomar uma providência de ruptura. Claro,
Independente também da impropriedade na negociação do contrato. Porque se ele paga 2 milhões de reais para vir para o Flamengo, e se esse contrato, companheiro rubro-negro, for realmente aquele que prevê uma multa de 25 milhões, o companheiro vai sair com um lucro de 23 milhões. E aí eu queria perguntar se isso também é ético, na medida em que ele precisa admitir que o trabalho até agora não está bom, e ele não diz isso, ele diz que o Flamengo está no caminho certo. Caramba, o Flamengo está aqui, ó, em 14º colocado na tabela, e esse não pode ser o caminho certo. O Flamengo tem dificuldades para poder passar por alguns adversários que são muito fracos na Libertadores da América, e teve dificuldades para poder vencer um adversário que também é fraquíssimo na primeira rodada da Copa do Brasil, o que me permite o entendimento que a nossa situação futurística é muito difícil. E aí, companheiro, apenas para lembrar para vocês, a estatística: o Flamengo jogou esse ano contra 10 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, perdeu 4, empatou 4 e só venceu 2 partidas. E o que isso significa? Que se você for comparar o valor que o Flamengo gasta com cada um desses clubes, certamente o Flamengo não teria que ter uma performance tão baixa como está tendo agora, e urge a tomada de providências enquanto, meus amigos, eu diria, ainda dê para salvar o ano de 2022. Você vai falar assim para mim: você quer o Mister? E eu vou dizer para você: eu sempre quis o Mister. Você vai perguntar para mim: ele é o único treinador? Não, ele não é o único treinador, mas nesse momento me parece ser aquele mais acertado. Aliás, desde o início do ano, aquele mais acertado, uma vez que já conhece a forma como os jogadores se apresentam no campo, as características dos jogadores, ele conseguiu potencializá-las, conseguiu maximizá-las. Então, ele, sem sombra de dúvida, nos dias de hoje, seria melhor para assumir o Flamengo até do que o Klopp, que não conhece qualquer jogador do Flamengo, até do que o Guardiola, treinadores mais renomados do mundo, até do que o Ancelotti também. Se você tivesse aqui que me apresentar uma tomada de decisão, ou seja, se você me outorgasse aqui a tomada de decisão para o treinador e tivesse ali todos esses que eu citei agora na prateleira, eu juro, conquistaria ali novamente os campeonatos com o Mister. Era isso que eu faria, porque é o único que pode dar uma solução nisso agora, e o companheiro está livre. Me parece que amanhã já tem uma reunião com o Fenerbahçe, e aí eu quero terminar esse vídeo dizendo para vocês o que eu falei na live. No meu entendimento, o Flamengo espera o Mister gerar um contrato, firmar um contrato com outro clube para poder demitir o Paulo Souza. No meu entendimento é isso aí. Ou seja, o Flamengo espera o Mister fechar o contrato com uma equipe e aí demite o Paulo Souza. E aí eu quero perguntar a você, companheiro rubro-negro, quem viria? Quem é que está disponível aí no campo? E mais uma vez eu vou dizer para vocês: já imaginaram? Carille, técnico do Flamengo? Meus amigos, urge uma tomada de providências de forma emergencial. Amanhã à tarde, segunda-feira, eu vou botar um vídeo no canal sobre os acontecimentos do dia, e à noite, segunda-feira, nossa live raiz, tradicional, às 10h30 da noite. Queria mais uma vez pedir desculpas a vocês, eu não tinha condição de apresentar uma live agora à noite, porque a minha voz está muito ruim. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, tentem me entender. Ainda dá tempo de provocar ali uma inflexão no destino do Flamengo, que pelo andar da carruagem deve ser tórrido até o final do ano. Saudações rubro-negras, meus amigos. Até amanhã às 10h30 na nossa live raiz.